A palavra obrigação, ela pode assumir vários significados, dependendo do contexto que estiver se referindo. Em sentido amplo, a obrigação é um dever que pode estar ligado a uma acepção moral ou jurídica. Do ponto de vista moral, as pessoas possuem obrigações diversas, fruto da cultura, dos costumes e da própria convivência social. Exemplos de obrigações morais é a obrigação de ir à missa aos domingos, ao culto, de comparecer a eventos familiares, de contribuir com campanhas sociais, pagar dízimo, entre outras. Quando a obrigação ela está na órbita jurídica, há um dever jurídico que se relaciona com uma lei ou com um contrato firmado entre as partes. Então, seriam exemplos de obrigações jurídicas a obrigação de pagar um imposto, de comparecer a uma audiência, de cumprir um contrato de prestação de serviços, dentre vários outros exemplos. Perceberam a diferença entre obrigações morais e obrigações jurídicas? É importante dizer que dentro da órbita das obrigações jurídicas pode existir dois diferentes grandes grupos, o das obrigações patrimoniais e o da obrigação não patrimonial. As obrigações patrimoniais, elas são aquelas que podem ser convertidas em dinheiro, como no caso do pagamento do tributo ou do cumprimento de um contrato. Agora, as obrigações que não são patrimoniais são aquelas que nunca serão convertidas em dinheiro, pela própria natureza da obrigação, como, por exemplo, o dever de fidelidade entre os cônjuges, o dever de guarda e educação dos filhos pelos pais, ou o dever do filho de se submeter ao poder parental exercido pelos pais. A parte especial do Código Civil é inaugurada pelo direito das obrigações, que trata dos vínculos jurídicos criados entre as pessoas, ou seja, entre o sujeito ativo, credor, e o sujeito passivo, devedor, tendo como objeto uma prestação econômica que pode ser positiva, obrigações de dar e de fazer, ou pode ser negativa, obrigação de não fazer, onde o patrimônio do devedor será a garantia do pagamento, caso haja inadimplência. O direito das obrigações, ele repercute no dia a dia de todas as pessoas. É a base de toda a relação jurídico-privada. A fonte da obrigação pode ser um contrato ou até mesmo um ato unilateral de vontade, que caracteriza o vínculo jurídico, ou seja, que caracteriza o liame legal que une os sujeitos da obrigação. Vou fazer uma pergunta. Você hoje já realizou um contrato? Tenho certeza que sim. Se você foi à padaria e comprou pão, se realizou uma compra na farmácia, você realizou um contrato. Lembre-se que contrato não é somente aquele papel escrito, com formalidades entre os dois contratantes ou mais contratantes. A simples compra de uma bala é um contrato de compra e venda de bem móvel e fungível. Todos os contratos são baseados em ao menos uma das partes se comprometer a dar, fazer ou não fazer algo para a outra parte. Então, se existe esse compromisso, estamos falando do direito obrigacional. No contrato que eu citei, a compra da bala, podemos observar uma obrigação do vendedor de balas em entregar a bala para o comprador. E a outra obrigação do comprador é entregar o dinheiro ao vendedor de balas. Mas para que exista uma obrigação jurídica, nós temos que verificar a presença de três elementos principais: sujeito, objeto e o vínculo jurídico. O sujeito se refere às partes que participam da relação, sujeito ativo e sujeito passivo de uma obrigação. Por exemplo, se a obrigação for a de pagar um tributo, as partes serão o poder público de um lado e o cidadão contribuinte do outro lado. Já se a obrigação se originar de um contrato de compra e venda, as partes serão o comprador e o vendedor, que acordaram a compra e venda de um lote, de uma casa. O objeto se refere ao conteúdo da obrigação, que pode ser um pagamento de uma quantia em dinheiro ou um comportamento ou a entrega de algo.
Estamos falando do dever de fazer, não fazer ou de dar. No exemplo do vendedor de balas, o objeto da obrigação é a obrigação de dar. Relembrando o artigo 104 do Código Civil, segundo ele, a prestação econômica, que é o elemento objetivo da obrigação, que é o objeto da obrigação, deve ser lícito, possível e economicamente apreciável, sendo estas as condições de validade de um negócio jurídico. Por isso que quando o namorado promete todas as gotas do oceano, todas as estrelas do céu ou todos os grãos de areia da praia para a sua amada, ele está fazendo apenas uma gracinha, está demonstrando o tamanho do seu amor, mas ele não está se obrigando mediante uma promessa regida pelo direito obrigacional. O vínculo jurídico é um elemento abstrato. Ele não é visível, mas ele cria a liga entre as partes e o objeto daquela obrigação. O vínculo, ele se refere à lei ou ao contrato que fez surgir as obrigações entre as partes do objeto. Dentre as modalidades de obrigação, lá dentro do Código Civil, ele faz referência às obrigações de dar, de fazer e não fazer. As obrigações de dar são obrigações positivas em que o devedor tem o dever de entregar algo ao credor, mas transferindo a propriedade do objeto que antes se encontrava no patrimônio do devedor para a posse do credor. Agora, as obrigações de dar, elas se subdividem, elas podem ser obrigações de dar coisa certa ou podem ser de dar coisa incerta, cada qual com suas peculiaridades. E as obrigações de dar coisa certa, elas se referem àquelas em que seu objeto é certo e determinado. A obrigação, então, ela se liga diretamente a um objeto específico, que não pode ser trocado por outro objeto. Então, nesse sentido, diz o artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, quando uma obrigação é certa, presume-se que os acessórios que acompanham a coisa também são abrangidos, em obediência ao princípio de que o acessório segue o principal. A não ser que as partes, elas tenham estipulado de forma diferente. Essa situação, ela pode ser exemplificada na obrigação de dar, referente a um automóvel. Se nada tiver sido convencionado, presume-se que os equipamentos existentes no carro, por exemplo, o ar-condicionado, o som, a trava, fazem parte da obrigação. Esses equipamentos somente não farão parte da obrigação se as partes tiverem acordado sobre isso, constando esse fato expressamente em um documento. Pode ocorrer na obrigação de dar a coisa certa a perda ou a deterioração do objeto. E nesses casos, existem várias regras que irão disciplinar a situação. Um caso, se o devedor da obrigação é uma obrigação de dar coisa certa e o devedor deteriora antes da tradição, ou seja, antes da entrega, ele irá arcar com as consequências que dependerá se houve culpa ou não de sua parte. Se o devedor da obrigação ele deixa que a coisa se perca sem culpa, a obrigação se extingue. No caso de haver a deterioração da coisa, estrago sem culpa do devedor, o credor terá duas escolhas. Ou ele recebe a coisa no estado em que se encontra, ou ele não recebe a coisa e exige a restituição do valor pago acrescido de correção monetária. Mas, quando se verifica culpa do devedor, a situação se modifica, porque a lei pretende punir o devedor que, por sua culpa, prejudicou a obrigação. E dessa forma, surge a figura da indenização por perdas e danos. Então, quando a coisa se perde por culpa do devedor, ele fica obrigado a restituir o preço pago pelo credor, acrescido de correção monetária, além das perdas e danos sofridos pelo não recebimento desse objeto. Essa situação, ela pode ser exemplificada no caso da obrigação de entrega de um carro. Veja bem, antes da entrega, o devedor alcoolizado sai com o veículo e acaba se envolvendo em um acidente, ocasionando a perda total do veículo. Nesse caso, o devedor, além de restituir o valor corrigido,
deverá indenizar o credor pelas perdas e danos sofridos. Mas, se, por exemplo, o credor tivesse comprado um carro para transportar uma mercadoria perecível de curta conservação para um cliente seu, o devedor, ele deverá restituir o valor corrigido, bem como os prejuízos do contrato que o credor deixou de cumprir. Entenderam? Mas, quando a coisa apenas se deteriorar por culpa do devedor, o credor também poderá escolher se ele aceita a coisa no estado em que se encontra, lógico, vai abater o preço, né, acrescido pela indenização por perdas e danos, ou se o credor exige a restituição do valor pago, corrigido também, né, e acrescido da indenização de perdas e danos. Vamos retornar ao exemplo do automóvel. Se em vez de ter sido perda total, o devedor alcoolizado tivesse apenas amassado o veículo, o credor poderia receber o carro no estado em que se encontra, amassadinho, com abatimento no preço, ou exigir a restituição do valor já pago corrigido. Nas duas hipóteses, o credor tem direito à indenização por perdas e danos. Percebeu que essas normas, elas têm como diretrizes básicas o princípio de que quando a coisa se perde em virtude de caso fortuito, ou seja, de um fato imprevisível, que não há culpa do devedor, quem sofre os prejuízos é o dono da coisa, ainda que não a tenha recebido. Bom, mas quando for verificada a culpa, né, há a obrigação de indenizar, porque quem causa prejuízo a outra pessoa tem obrigação de reparar o dano. Nos encontramos na nossa próxima aula.